Muito boa noite, eu sou Marcelo Baratella, mentor e acelerador de vendas. Como é que vocês estão? Batendo suas metas, acelerando os resultados? Às vezes a gente acha que acelerar resultado é pisar no acelerador e sair cantando pneu, né? E não é devagarzinho, que você vai ao longe, a gente vai detonando, fazendo as coisas acontecerem, né? Isso que é o mais importante. E acho que está todo mundo buscando novas alternativas para vender mais, novas alternativas para vender melhor. E hoje, particularmente, antes de mais nada, eu gostaria que você aproveitasse agora, se inscrevesse no nosso canal, um canal que cresce a cada dia, um canal que tem muito conteúdo bacana. Sejam muito bem-vindos ao nosso mundo, ao mundo que transforma resultados, ao mundo que faz as pessoas ficarem mais ricas, mais poderosas, mais produtivas. É um mundo que sem vendas não tem vida, sem não tem vida não tem vendas, uma coisa é conectada na outra. E é por isso que a gente está aqui para transformar você todos os dias. Então, vai lá, clica no nosso sininho, você vai descobrir os dias que a gente tem os vídeos ao vivo, as aulas que a gente vai transmitir para vocês. E hoje a gente quer falar de um tema extremamente importante, extremamente relevante, um tema que tem a ver com persuadir as pessoas, um tema que tem a ver com convencimento, um tema que tem a ver com taxa de conversão, como eu posso converter mais através de boas copies, bons textos, bons scripts, tanto no mundo digital quanto no mundo offline, né? Que importante que é você saber conduzir uma conversa, gerar interesse, gerar atenção das pessoas com as tuas conversas, com os teus e-mails, com os teus envios de WhatsApp. Não importa como você queira se comunicar, o importante é que mais pessoas escutem o que você tem para falar, mais pessoas ficam convencidas de que o melhor a entregar é o teu produto, é o teu serviço. E por isso a gente vai falar de um tema que assim, todo mundo gosta de ouvir, todo mundo gosta de aplicar técnicas de engatilhar as pessoas. Os famosos gatilhos mentais, gatilhos cerebrais. É tão importante esse tema que hoje a gente usa ele muito no marketing digital, né? É uma arma extremamente poderosa, mas para quê? Afinal de contas, o que é um gatilho mental? Por que eu posso usar ele na minha vida? Por que ele é importante para mim? Gente, definitivamente, a gente precisa falar sobre neuromarketing antes de falar de gatilho mental. Porque nós estamos falando de a ciência do cérebro, a neurovendas, o neuromarketing. Tem tudo a ver com conectar mais as pessoas para as tomadas de decisão. As pessoas tomam decisão de forma rápida e de forma lenta. E a gente tem que ativar o cérebro da pessoa de forma mais rápida. Né? E é uma ciência. Eu falo que vender é ciência. Você tem que ter consciência de que vendas é uma ciência. Né? E essa ciência que eu estou dizendo para vocês que tem a ver com o neuromarketing, ela une estudos de marketing com a neurociência. E isso ajudou a contribuir muito para as estratégias tanto de marketing quanto de vendas das empresas. Então, bem-vindo ao mundo da neurovendas e do neuromarketing. Né? O principal objetivo do neuromarketing ele é justamente entender o comportamento das pessoas. Como que as pessoas reagem a determinados assuntos, imagens, cores, cheiros, sensações. Né? E a gente tem que, obviamente, alguns exemplos de perguntas que esses estudos na área respondem. Por exemplo, são: por que o consumidor compra da marca X e não compra da marca Y? Por quê? São vários os motivos, né? Como é que o cérebro, nosso cérebro, ele reage a uma determinada cor, a uma determinada imagem? Qual que é a emoção que aumenta as chances da pessoa comprar ou não um produto ou um serviço? Qual que é o tipo de um texto que mais chama a atenção de alguém? Você já parou para pensar que isso é uma ciência? Que você compra às vezes porque tem um texto que te chamou a atenção, que fez sentido para o que você pensa na hora? Então é importante dizer que essas perguntas, elas são respondidas sim, com base em muitas pesquisas de metodologias extremamente sérias, de grandes cientistas, de grandes pesquisadores. E até porque desvendar, né, o nosso cérebro é uma coisa complexa. Né? É uma coisa complexa. Então, o que tudo isso tem a ver com gatilhos mentais? Porque os gatilhos mentais,
por meio de um conteúdo que a gente coloca, por exemplo, na internet ou num e-mail, a gente pode influenciar a pessoa a tomar decisão. Então, no nosso caso, no meu caso, por exemplo, que vendo palestras, treinamentos, mentorias, existem duas coisas que eu gosto de chamar muita atenção das pessoas, que é convencer ela, atrair ela pelo interesse e a conversão dos leads, das oportunidades que entram até nós. Então, eu fico sempre preocupado com isso. Qual que é a atenção, o interesse e a conversão que a gente tem dos nossos interessados, das oportunidades que aparecem. Então, são 3 itens muito importantes que você tem que sempre levar em conta, né? E quando a gente está falando do neuromarketing, da neurovendas, em seus estudos, que são de milhões de anos, centenários até, todos esses caras, esses neurocientistas, eles entenderam que tomar decisão é uma coisa irracional no cérebro humano. Aliás, ele pode até ser racional, mas muitas vezes é irracional. Então a gente tem que começar a analisar a parte irracional. Isso explica muitas vezes algumas coisas virais que a gente acaba comprando, né? Alguns produtos sem mesmo a gente explicar por que a gente comprou, a gente não precisava, né? Me vem a imagem assim, aquela mulher que vai numa loja e ela vê aquela fileira de sandálias, de bolsas, e às vezes ela compra várias, né? E ela não precisava comprar. Aliás, ela nem precisava de uma sandália. Mas por que ela comprou? Porque ela foi estimulada. O cérebro dela foi estimulado pelos sentidos, pelos gatilhos mentais que foram utilizados em cima dela. Então, para entender melhor, a gente vai relembrar, né, de maneira simples. Eu quero fazer isso com você, eu quero relembrar de maneira simples quais são as maiores partes do cérebro humano que dominam a maioria das funções do cérebro. Porque conhecendo um pouco como é o cérebro por dentro, a gente vai saber como a gente vai alcançar o retorno do lado de fora desse cérebro. Então, a primeira parte que a gente tem que notar no cérebro, que a gente chama é o cérebro do homem das cavernas, sabe? É o cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano fica aqui, ó, na parte de trás, é uma partezinha pequena, ele que comanda tudo. Ele comanda o básico, ele comanda a nossa sobrevivência. O ser humano é assim, se você pressionar ele tem 2 movimentos. Ou ele te ataca, ou ele se defende, né? Então, o cérebro reptiliano ele é ativado muito, principalmente pelas emoções mais primitivas. Por exemplo, a alegria. Por exemplo, o ódio, a raiva, né? Então, o reptiliano é muito importante de você trabalhar ele. Então, conhecendo mais o cérebro, tem uma parte que a gente chama, que é o cérebro límbico, né? Ele é responsável já pela emoção que a gente chama de menos simples. Ele é ativado pelo tato, pelo olfato, pelo paladar, pela visão, pela audição. Então, o límbico é super importante. E nós temos o neocórtex, que é a parte frontal do cérebro, a maior parte dela, que é a parte que controla o raciocínio, né? O nosso lado social. E olha que interessante, quando você toma muito álcool, por que você fica bêbado? Porque o cérebro tem muita água e aí ela vai consumindo muito álcool ali e a gente vai ficando meio tonto. Quando você toma um soco na cara, na cabeça, por que você fica tonto? Foi atingido ali o lado do neocórtex, né? E eu perco o raciocínio totalmente. Eu fico muito, muito loucão na hora lá. Você vê os caras lutador de boxe, ele perde o raciocínio, não consegue nem ficar de pé, né? Então, percebeu? Começou a ficar mais claro para você onde e como os gatilhos mentais vão poder atuar? Então, vem comigo que agora eu vou te mostrar uma jornada bem legal, tá? Para pensar. Se as tomadas de decisão elas são mais irracionais do que racionais, né? Ou seja, mais primitivas e menos complexas, os gatilhos mentais eles devem atuar na parte reptiliana e também na parte límbica. Sacou essa? Então nós vamos ter que atacar essa parte, tá? A parte reptiliana e olímbica vai decidir e o neocórtex ele vai racionalizar. Então a parte da emoção a gente deixa para o homem das cavernas, a gente deixa para o sistema límbico e aí a gente vai no neocórtex para ele raciocinar. Não, eu preciso pensar. Então o cérebro ele tem essa complexidade. Então uma decisão, por exemplo, inconsciente, uma reflexão racionalizada, você toma a decisão final. Então, não se toma a decisão só no racional, você também toma a decisão no inconsciente.
Por isso, vendedor, por isso, vendedora, se você ativar rápido o cérebro da pessoa, muitas vezes ela vai comprar de você e vai pensar depois por que ela comprou. Né? Aí a entrega tem que ser boa, né? Porque senão o cara vai ficar arrependido, vai ficar muito chateado e não vai querer voltar até você. Né? Então, a partir das inúmeras possibilidades de gerar gatilhos mentais no cérebro, o marketing então, ele é capaz de influenciar diretamente a decisão de compra. Então, é o primeiro estímulo do cérebro. O marketing, por exemplo, ele utiliza gatilhos mentais em estratégias o tempo todo. Tudo para quê? Para provocar essas partes do cérebro. As sinapses vão sendo conduzidas e através de símbolos, através de frases, através de emojis, através de mensagens subliminares, muitas vezes. Né? Eu lembro das propagandas antigas de cigarro, que hoje são extremamente proibitivas, onde eles colocavam esportistas, surfistas, mas não botava nenhuma vez um cara fumando. Mas a mensagem subliminar era parecer que fumar era bom, parecer que fumar era para o esportista. Você vê que loucura? E vendeu-se muito tabaco nessa época por causa disso. Então, com a ascensão agora da mudança do off para o on, o online que está muito forte e você não pode deixar de trabalhar nele, algumas estratégias caíram até em desuso. Né? Então, agora eu quero ensinar você gatilhos mentais que vão aumentar as suas vendas. Vou repetir, eu quero ensinar você gatilhos mentais que vão aumentar as suas vendas. É isso que você quer? Então vem comigo, tá? No final de tudo isso, né, o que eu quero é que você tenha muita ideia para gerar boas copies, né, bons textos de anúncios, e-mails matadores de vendas, roteiros de vídeos que você pode criar e converter mais as pessoas neles. Né? Então vamos aprender por que o gatilho mental é importante? Você já ouviu uma frase que fala assim, a primeira impressão é a que fica? Ela tem tudo a ver com gatilhos mentais. Quando a gente está num ambiente da internet, no YouTube, por exemplo, o principal objetivo é a gente chamar a atenção da nossa audiência. E de quem mais? De possíveis pessoas que possam comprar da gente, possíveis clientes, não é mesmo? Então, enquanto o usuário está lá navegando, ele está navegando no feed do Instagram, ele está sendo bombardeado por milhares e milhares e milhares de conteúdos, de imagens, de vídeos, não é mesmo? E na primeira impressão, daquele instinto primitivo que eu falei que o cérebro tem, que alguma coisa chama atenção, impacta você e você para naquilo. Mas a reação da pessoa deve estar bem posicionada na imagem, na primeira linha do texto, no assunto, no e-mail, em um dos resultados de páginas de buscas, inclusive do Google. Olha que importante que é um gatilho mental na tua vida para você vender mais, hein, gente? E aí vem a pergunta derradeira. Mas, Baratella, qual que é o tipo de conteúdo que chama mais a atenção? Pessoal, não tem uma regra específica, não tem uma receitinha. O melhor conteúdo é aquele que a sua audiência mais converte no que você fala, mais se engaja. Você tem que também medir isso. Um determinado assunto que você fala que muita gente quer ouvir. Então, mas via de regra, conteúdo que utiliza bem o gatilho mental, ele melhora a performance da métrica. Você sabe que eu sou focado e obstinado por métricas, né? E essas métricas vão estar inseridas nas campanhas de vendas e nas campanhas de marketing. Você tem que medir. Então, vamos pegar um exemplo prático para ficar mais simples de entender. Vamos pegar assim, a Beatriz deseja melhorar a sua concentração nas suas atividades rotineiras. Então ela começou a pesquisar sobre meditar, sobre estratégias mais zen. Então passou a seguir algumas pessoas, alguns youtubers, alguns influenciadores, que começaram a falar sobre estilo de vida, sobre yoga, sobre meditação. Então a Beatriz está ligada nisso, ela começou a olhar isso. Ela começou a interagir com o conteúdo dessas pessoas. Ela descobriu que essas pessoas tinham um curso sobre como aumentar a concentração, como meditar melhor e se concentrar melhor. Ela começou a acessar os links daqueles professores, daquelas pessoas que ensinavam aquilo. Até que ela chegou na página de vendas daquele curso online. Ou seja, resumindo a jornada da Beatriz, o que ela fez? Ela foi impactada por um anúncio na rede social. Ela foi atraída por isso. Depois ela teve interesse em clicar ali no link do anúncio, né, que a gente chama landing page, uma página de captura. Ela se interessou, ela foi
ela teve uma isca digital, puxou ela para a vida dela. Aí a Ana começou a ter desejo por aquilo. E ela começou a receber, ser nutrida de informação, de e-mails, marketings, de informações que ela percebeu que ela precisava daquilo para a vida dela. E aí ela decidiu tomar uma ação. Ela visitou a página de vendas da pessoa, ela clicou no botãozinho, ela leu o texto de novo que a pessoa escreveu, ela falou, nossa, isso tem todo sentido. E ela foi lá, e o que a gente chama de fazer um check-out, né? Você vai no supermercado lá, ela fez a compra. Percebeu? Atração, interesse, desejo, ação. O AIDA que a gente fala. Esse é o caminho, essa é a trajetória, é isso que você tem que fazer. E dá para fazer com qualquer coisa. Qualquer coisa. Então deu para perceber os pontos da jornada da Beatriz? Ela foi influenciada por gatilhos mentais o tempo todo. Vocês entenderam a importância disso para uma decisão? Então eu vou apresentar para vocês alguns gatilhos e eu quero que vocês fiquem bastante atentos. O gatilho que eu vou te apresentar agora é um gatilho de criar uma comunidade. O ser humano mesmo, ama ficar junto com pessoas. Tem o grupinho da academia, tem o grupinho do poker, tem o grupinho do futebol, tem o grupinho da dança, tem o grupinho do funk. Cara, todo mundo gosta de se integrar, todo mundo gosta de estar junto com pessoas que têm afinidade. Não é verdade? Nós temos nós somos naturalmente sociáveis. Então, desde o início da nossa espécie, a gente se organiza coletivamente. E a gente desenvolve uma personalidade e a gente percebe que o outro faz parte daquilo. E a gente tem muita necessidade de pertencimento, de pertencer a um grupo. Então, gente, fiquem antenados para isso, porque no mundo digital tem muito ambiente de fóruns, de comunidades que fazem muito sucesso. Eu não sei se você participa de algum, mas se você não participa, você está deixando muito dinheiro na mesa. Você está perdendo a oportunidade de networking incrível com pessoas que falam a mesma língua que você. Então, há algum tempo já, os especialistas em marketing, eles defendem que pessoas que têm a mesma preferência, elas formam verdadeiros clãs. Aquela oportunidade de você engajar com as pessoas. Então, se os seus clientes em potencial sentirem que o teu produto pode ajudar a fazer parte dessa comunidade, eles vão estar muito propensos a clicar no botãozinho de comprar de você. Então, assim, pode perceber que as hashtags que falam somos alguma coisa, somos mais fortes, ela já cria um processo de cadastro, de indicação. Então, quando você estiver vendendo para um cliente, o que você tem que fazer? Você tem que se assegurar de fazer ele se sentir parte de uma comunidade. Esse tipo de atitude não só reforça uma proposta de valor bem feita do teu produto, como ele vai contribuir muito para você criar fãs incondicionais da tua marca. Um exemplo marcante é você falar assim, junte-se a milhares de pessoas no mundo que já aprenderam a vender mais e melhor. Eu poderia falar isso para você. Você não vai querer se juntar a pessoas que vendem mais e melhor? Vem para essa comunidade, faça o meu curso e vem para essa comunidade. Gostou desse gatilho? Gatilho super importante. O gatilho que você tem que guardar, comunidade. Eu vou passar um outro gatilho para você agora. O gatilho mental da antecipação. O gatilho mental da antecipação. Você já parou para pensar por que pessoas esperam na fila um show que vai acontecer daqui 2 meses? Você já viu isso na TV? Por que isso acontece? Isso é um gatilho da antecipação, meu amigo. O que acontece? Ele consiste em fazer as pessoas ficarem super ansiosas para conhecer alguma coisa que vai chegar. A Apple faz bastante bem isso com o iPhone. Você percebe que montadoras de carro gostam de fazer isso. Imobiliárias fazem muito bem isso. Loteadoras, o cara vai falando assim, aqui vai acontecer um novo empreendimento. Você fala, nossa, o que será que vai ser? Aqui teremos o maior shopping de todos os tempos. Então, isso vai fazendo você deixar as pessoas ansiosas, antecipar as coisas. Então você pode promover um webinário, é muito comum hoje um webinário, eu faço muito webinário. Você pode divulgar, por exemplo, compartilhar materiais super ricos, enviar e-mail marketing antecipando coisas que você vai fazer, né? Fazer contagem regressiva em rede social.
de um evento que vai acontecer. E isso vai chamando bastante atenção. Deixa o usuário empolgado. E ele fica de olho nas coisas que estão por vir. Então, antecipação vende? Vende. Você tem que saber usar, né? Então, antecipação é um gatilho mental extremamente importante. Em menos de 2 semanas, você conhecerá o curso de vendas que te ajudará a sair do vermelho antes do início do ano. Enquanto este treinamento não chega, aproveite para ler os nossos conteúdos sobre planejamento de vendas e comece a planejar desde agora. Você vê que eu usei uma frase de impacto aqui e isso pode ajudar você a ficar super curioso. Tem um gatilho bem legal que eu gosto de explorar que chama o gatilho da afinidade. Os usuários eles se identificam com pessoas que compartilham os mesmos medos e dores. O gatilho da afinidade, gente, somado a uma prova social, tipo, todos estão fazendo aquilo, ele motiva as pessoas a comprarem. Todo mundo quer comprar dos outros, né? Todo mundo quer comprar o que todo mundo está comprando. Afinal, se uma pessoa que tinha o mesmo problema que você, ela conseguiu resolver depois de comprar alguma coisa, algum serviço, um produto, significa que ele funciona. Então, outra forma de um gatilho de afinidade aumentar suas vendas é você se colocar no lugar do consumidor. Essa é uma técnica bem legal. Quando você se aproxima do cliente em potencial e mostra que entende o que ele está sentindo, você entende a dor, eu falo que vendedor vende dor, você cria um relacionamento de confiança e isso pode culminar numa compra, né? Antes de começar a me exercitar, eu também tinha problemas para dormir. Nossa, aí o cara que fala, eu também tinha um problema. Nossa, quando eu sempre que eu faço academia, eu não consigo dormir depois. Cara, isso vende. Então, se prepare as pessoas para criar mais afinidade com os problemas delas. Tem um gatilho que eu acho que ele é fantástico, mas tem um gatilho que eu acho que ele é fantástico, mas você tem que saber usar, que é o gatilho da urgência. Urgência. Às vezes nós não estamos nem precisando do produto, mas basta acrescentar um fator de tempo que a gente começa a se sentir motivado a realizar aquela ação naquele momento. Quem nunca passou por algo parecido? Sabe aquele gatilho mental agindo no seu inconsciente? Sabe feirão da casa própria, feirão de carro, ou eventualmente tem lá alguma compra online que o cara fala assim, vai acabar em 24 horas, tem poucas, né? É um período de tempo, né? Ele usa muito tempo. Não tenho agenda. Eu uso muito isso, né? Mas é real, eu não tenho agenda, eu falo pro meu cliente, eu não tenho agenda para agosto, eu tenho agenda para setembro. A urgência ela funciona como gatilho da escassez, que está acabando. Só que nesse caso, o valor do produto ele não está relacionado à sua limitação, e sim a um prazo. Tá? A urgência tem a ver com prazo, uma vez que você limita o tempo para tomar decisão. Exemplo, utilize nosso cupom de desconto e pague mais barato no nosso treinamento até às 23h59. Ponto. Eu determinei um prazo e deixei claro para as pessoas. Você vai ter esse cupom de desconto, mas é só até as 23h59. Funciona bastante, tem que saber usar, mas fique claro que um gatilho de urgência gera urgência. Um outro gatilho que funciona bastante você já contou novidades para as pessoas? Foi demonstrado neurologicamente que a exposição de algo novo e desconhecido aumenta a quantidade de dopamina no cérebro. A dopamina está relacionada a níveis de concentração e motivação. Além de estimular o seu interesse, a novidade instiga você à ação, já que as pessoas querem ser as primeiras a experimentarem o produto. Por isso, grandes empresas, por exemplo, como a Microsoft, a Apple, elas investem muito em lançamentos. Por quê? Pois mesmo nos casos em que a nova versão não apresenta assim, tantas novidades, o público fica louco, fica atento pelo simples fato assim, de tratar de algo inédito. Então fica maluco, né? Por exemplo, a empresa pode falar, conheça a nova funcionalidade que vai permitir que você assista às aulas, os meus treinamentos num ambiente extremamente virtual, sem mesmo ter acesso a qualquer tipo de mecanismo da internet. Uau, você fala, o que é isso, cara? Onde é que tem esse troço? É uma novidade, não é? E aí isso chama atenção. O gatilho da novidade realmente faz você vender.
Tem uma coisa que também mata as pessoas de vontade de comprar, porque as pessoas são curiosas. Você é curioso? Você gosta de olhar na grama do vizinho para saber se ela está melhor que a sua? Gente, a curiosidade é um gatilho que não só inspira a ação, mas também ele aumenta a atividade em partes do cérebro associadas ao prazer. Né? Se você tem prazer, você quer as coisas. Então, quando você usa elementos que estimulam a curiosidade, você vai ajudar as pessoas a mantê-las interessadas no que você faz, no que você fala. É a curiosidade que vai fazer com que as pessoas busquem mais informações sobre os produtos. A curiosidade vai fazer a pessoa assistir mais os seus vídeos, abrir mais os seus e-mails, assistirem mais as suas newsletters, o seu podcast. Se seu conteúdo for útil e ajudar a resolver um problema, principalmente resolver problema, pode ter certeza, vai aumentar muito as chances de você compartilhar alguma coisa com alguém. As pessoas compartilham. Quando alguma coisa muda a vida do outro, eles compartilham. Então, o que contribui para aumentar o tráfego da sua página, deixar você mais vendável, mais visto, um ciclo mais positivo para o teu negócio. Por exemplo, em breve lançaremos um módulo adicional de como prospectar o tempo todo e não parar de bater suas metas todos os meses. Um método revolucionário, vai revolucionar suas vendas. Cara, haja curiosidade para querer saber, mas do que se trata? É isso que as pessoas vão perguntar. E isso vai fazer a pessoa esperar e aguardar o momento certo de comprar. Imagina você construir um e-mail, em cada fala, em cada frase, você criar uma mensagem perfeita. A anatomia perfeita de um e-mail, de um WhatsApp, usando os gatilhos mentais. É justamente isso é super possível, é assim que se faz. E acaba virando uma ciência. E eu falo que vender é testar, você vai testando, né? Por exemplo, ninguém quer ter dor. A gente quer evitar a dor. O gatilho de evitar uma dor, ele é muito usado pelas pessoas e as pessoas nem percebem que isso é uma técnica. O nosso comportamento, ele é totalmente impulsionado por uma necessidade de evitar que alguma coisa aconteça. E também a gente tem o outro lado oposto, que é o desejo de obter prazer. Então o ser humano quer ganhar coisas e deixar de perder. Mesmo quando a gente faz algo que parece doloroso, ele faz isso porque a gente associa isso com prazer. Por exemplo, na academia dói, mas eu tenho prazer depois porque eu me sinto bem por ter feito um exercício para a minha saúde. Né? Então, inclusive, a gente tem que identificar a dor. Identificar a dor é muito importante. Né? Porque dor tem a ver com demanda, dor tem a ver com os problemas que as pessoas querem resolver. Por exemplo, as pessoas praticam esportes radicais porque elas estão dispostas a correr riscos constantemente. A pessoa tem satisfação de correr risco, de concluir uma etapa, de subir uma montanha, de fazer uma manobra diferenciada. Então, o marketing de produto é ainda mais comum quando você trabalha e fala assim, compre tal produto, economize R$100 por ano em uma manutenção, por exemplo. Isso pesa na tua decisão de compra, pois significa que o usuário está deixando de gastar dinheiro. Ficou claro para mim. Às vezes eu compro um seguro porque eu fico estimulando a pessoa a falar assim, já imaginou você com o seu carro novo sendo roubado? Aconteceu alguma coisa, um imprevisto que não estava programado? Você não tem controle sobre isso, não é mesmo? Por isso que você tem que fazer um seguro. Então eu compro o seguro porque eu tenho medo de acontecer alguma coisa. Então assim, assine o nosso serviço e nunca mais tenha que fazer compras no supermercado. Entregaremos para você. Se a sua dor era ir lá, é um saco, fila do supermercado, ficar andando com o carrinho, poder ir numa academia em vez de ir no supermercado, você acaba comprando aquele serviço. Então, saiba que evitar a dor é o melhor remédio para você vender mais. Se tem um gatilho que vende muito, mas vende muito mesmo, é o gatilho da autoridade. As pessoas elas tendem a valorizar. Pergunta, vê se não é verdade. As pessoas tendem a valorizar mais a opinião de quem elas consideram superior a elas. Não é interessante isso? Eu não sei, eu acho que ou é por uma questão de hierarquia, ou porque elas reconhecem mesmo que aquela pessoa ela sabe muito mais do assunto do que você.
Então, um básico exemplo que comprova essa teoria é se você está buscando um curso de vendas. Você prefere assistir uma aula com um cara emblemático em vendas ou com um cara que está ali do seu lado que vende, inclusive? É vendedor. Não, eu vou falar com o professor de vendas. E você tem um cara ali do lado que ele podia te dar uma aula de vendas. Então, se você quer atrair mais clientes, você precisa se posicionar como autoridade. Principalmente no seu nicho de mercado. Então, o teu nicho de mercado precisa saber que você é o cara. Então, você precisa deixar estratégias de vendas, às vezes, de lado. Porque, às vezes, você fica forçando venda e vende a sua autoridade. Vende a sua autoridade suavemente. Por exemplo, você pode manter um blog atualizado. Você pode você montar vídeos no YouTube. Você não precisa ser uma celebridade. Mas se você fala bem, você entende bem sobre aquele assunto, por que não colocar isso nas redes sociais ou colocar isso num lugar aberto para as pessoas poderem falar assim, puta, esse cara é o cara. Né? Então, assim, vender autoridade tem a ver com estatística, tem a ver com as coisas que você implementa nas empresas, tem a ver com o teu dia a dia. Só que você tem que vender a autoridade. Você vende a autoridade no meio de uma conversa. Em vez de você falar que a empresa tem 30 anos de vida, você pode falar assim, cara, no meio desses 30 anos de vida, que a gente já atendeu mais de 500 empresas, ficou bastante claro pra gente que as dores que as empresas sofrem é a falta de processos e a falta de produtividade. Aí o cara olha e fala assim, nossa, os caras têm mais de 30 anos. Nossa, esses caras são grandes, já atenderam mais de 500 empresas. Você vê que suavemente você vende autoridade e não fazendo o inverso, contando para as pessoas quem é você. Isso faz você ser arrogante e não ter autoridade. Uma coisa que também chama bastante a atenção das pessoas é o gatilho que a gente chama o gatilho da razão. Né? Mesmo que a maioria das nossas decisões elas sejam baseadas na emoção, a gente está sempre em busca de razão para as coisas. Para a gente poder justificar o que a gente está fazendo. Para justificar o que a gente quer. Para a gente justificar o que a gente quer e ainda mais saber o potencial daquilo. Então, sempre que você estiver divulgando um produto, deixa claro por que o usuário deve comprar. Qual que é o fato que ele deve comprar? Qual é o benefício que ele vai ter na compra? O que ele ganha com isso? Isso é razão. Explique para o cliente. Eu gosto muito de explicar o porquê das coisas. Esse gatilho ele é extremamente importante. Ao fazer isso, você vai estar conduzindo a pessoa do ponto A para o ponto Z. Por exemplo, o ponto Z é a solução para o problema. O ponto A é a situação que as pessoas estão vivendo e que não está legal. Está cansado de perder informações importantes ao longo do dia? Melhore sua capacidade de concentração com o nosso curso de meditação ou de memorização online. Então você está falando o que, professor? Eu sei o que te cansa e eu vou te falar onde eu vou tirar a sua dor. Portanto, pessoal, saiba que quem tem razão está mais próximo do momento de concretizar uma venda, porque as pessoas vão te dar razão, simplesmente por isso, dos teus porquês. Se tem uma coisa que eu acho que funciona muito na vida, é a história do é o dando que se recebe. É dando que se recebe. Já ouviu essa frase? É dando que se recebe? Isso tem a ver com um negócio que a gente chama do gatilho da reciprocidade. Se você presta um favor para alguém, ajuda alguém sem pedir nada em troca, o que acontece? As pessoas realmente fazem por você. Vou dar um exemplo prático. Eu recentemente eu gosto muito de fazer isso. As pessoas me pedem as coisas, eu entrego mais do que elas me pedem. Recentemente eu estava conversando com uma pessoa no LinkedIn e eu ofereci para ela explicar como é que eu faço uma automação nas minhas coisas, né? E o cara ficou tão grato, que ele falou, Baratella, eu vou colocar você de frente com o meu diretor pra gente fazer um treinamento com você. Eu não pedi nada para ele. Foi ótimo. Se faz sentido para você, por que não? E depois a gente concretizou isso, fizemos um treinamento, eu acabei fechando o negócio. Mas eu não tive intenção nenhuma de vender nada para ele, eu tive a intenção de entregar, né? Então, muita gente tem dificuldade de entender a jornada de compra.
dos seus clientes. Porque eles querem ter o quê? Retorno imediato. Eles querem ter retorno imediato do dinheiro que investiram. Tome muito cuidado. As coisas vão acontecer, mas precisa ter tempo. Mas primeiro entregue muito conteúdo. Respeite cada uma das etapas do funil de vendas. Qualifique bem os seus clientes. Né? Aumente naturalmente o número de pessoas que vão te seguir. A melhor maneira é sustentável, mas vai entregando. Eu estou aqui para entregar conteúdos para você. O meu interesse é ser interessado por você. Se a reciprocidade de você vir até mim, comprar uma palestra, um curso online, uma outra coisa que eu possa te vender, é porque isso está fazendo bem para você. E isso vai fazer bem para mim também. Então tem uma troca. A reciprocidade é uma troca. Baixe o nosso guia e aprenda como criar um plano de vendas matador. Gratuito para você. Pronto. Isso é reciprocidade, eu te entreguei. E o conteúdo tem que ser bom. Isso faz você ter com que as pessoas voltem mais até você e te estendam a mão. Porque você entrega alguma coisa e você recebe outra em troca. Normalmente, uma venda, uma compra. Bacana, né? Muito legal. Quanta técnica, hein? Quanta coisa legal. Imagina a gente colocar tudo isso num liquidificador, numa carta de vendas. Imagina colocar tudo isso no WhatsApp. Imagina colocar tudo isso num vídeo, né? Explicando isso para as pessoas. O mundo precisa entender o lado do outro. O mundo tem que ser mais empático. E se tem um gatilho mental que faz você sentar com a bunda na cadeira do lugar do outro, é um negócio que chama-se empatia. O gatilho da empatia, ele anda lado a lado com o gatilho da reciprocidade. Todas as pessoas gostam de se sentir valorizadas pelo que elas são ou por algo que elas fizeram. Demonstrar que você se importa com a opinião do outro, com a experiência do outro, é a melhor forma de você fidelizar cliente. As pessoas não conseguem ouvir. As pessoas querem falar, elas querem se expor e não querem ouvir. E muitas vezes é ouvindo que a gente vai mais longe. Eu estava recentemente numa reunião, onde a gente estava fazendo uma reunião com um parceiro, eu e o parceiro, para fechar um negócio, e eu percebi que o meu parceiro, ele falava. E o outro lado contava as coisas que ele queria, e como ele não estava escutando, ele não conseguia conectar com o comprador. Em determinado momento eu pedi para parar a conversa, sutilmente, falei, eu acho que agora não é um bom momento da gente apresentar para vocês, eu prefiro ouvir mais, o que você acha? O comprador falou assim, excelente, eu também preciso falar mais. E aí eu fiquei só ouvidos, a gente só falou, a gente só anotou, a gente só perguntou. Isso criou nele uma sensação de empoderamento, de falar, caramba, é pra mim, os caras vão fazer um negócio pra mim. E eles não estavam me escutando, eles estavam querendo me agradar. E não é assim que você faz, você tem que escutar o outro. Porque se você não escuta o outro, você não consegue nunca, não só não agradar, como ficar fora de uma negociação. Então, facilite o processo de compra do seu cliente. Em caso de dúvidas sobre o nosso produto, não hesite em entrar em contato com o nosso serviço de atendimento de cliente a qualquer momento, 24 horas. Então você entrega para ele a facilidade de fazer negócio com você. Bacana? Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você já ouviu falar de efeito manada? Efeito manada? E prova social? Você já ouviu falar? Nossa, é assim, ó. Fizeram prova social, é o efeito manada. As pessoas compram porque os outros estão comprando. Fizeram uma pesquisa outro dia, é muito interessante. Pegaram uma pessoa na Avenida Paulista e fizeram ela ficar olhando para cima. Uma pessoa só. Ela ficava olhando para cima. 40% das pessoas que passavam do lado dela olhavam para ela e olhavam para cima. E aí eles resolveram colocar 2 pessoas. 60% das pessoas que passavam e viam 2 pessoas olhando para cima, olhavam para cima e paravam. Resolveram colocar 4 pessoas. 80% dos que passavam paravam para olhar. Por quê? Porque a gente sempre acha que o outro é melhor que a gente. A gente sempre quer. Se você estiver num restaurante lotado com fila, do lado tem o mesmo restaurante, vazio e tem a mesma qualidade, você vai querer comer no restaurante que está cheio. Porque parece que é sempre melhor o que todo mundo quer. Não é engraçado isso? A opinião do outro vale muito. Por isso que é bom você usar recomendações.
Por isso que é legal você usar depoimentos dos clientes. É muito importante. Quantidades de produtos vendidos, depoimentos, mostrar quantos seguidores você tem, quantos comentários você teve. Isso serve muito como prova social. Então, para você manter um bom engajamento, nem sempre é suficiente validar teu produto. Você tem que estar atento ao que as pessoas estão falando, comentando sobre as suas coisas, tá? Se você resolver o problema de maneira amigável, terá a chance de reconquistar aquela pessoa. Conheça o curso que já ajudou mais de 200 mil vendedores a venderem e baterem suas metas todos os meses. Esse é um exemplo de um texto onde você pode criar a sensação de falar, cara, se 200 mil estão fazendo isso, eu posso ser o 200.001 e comprar esse curso e vender mais e bater meta todo mês. É muito interessante, né? Quando a gente está com o cliente na nossa frente, está podendo bater papo com as pessoas e a gente fica extremamente fascinado quando existem boas histórias que as pessoas contam pra gente. Quem não gosta de uma boa história? Quem não fica entretido com uma boa história? Quem não se emociona com uma história que tem um começo difícil, mas que depois tem um final feliz, né? Você já ouviu falar de storytelling? Storytelling é um nome bonito para dizer o seguinte: conte uma história. A capacidade de você contar histórias podem ter a ver com analogias. O tempo todo você consegue contar histórias para os seus clientes. Sabe qual é o melhor lugar para você contar história para os seus clientes? Contando as histórias dos outros clientes que se parecem, inclusive, com essas pessoas que você está contando as histórias. Eu vejo um erro muito comum em vendedor que começa a contar uma história de um case de mercado. Só que ele está contando para um cliente de alto valor potencial, quando o case é de uma empresa menorzinha. Não tem conexão. E o inverso é verdadeiro. Às vezes eu estou com uma empresa gigante ou pequena e contando um negócio de um cliente enorme. Então ela fala assim, não, mas isso aí não comporta. Então a capacidade de contar a história está inserida no meio do marketing digital, no meio do marketing offline. Nosso vendedor é um bom contador de história. Ele não pode ser mentiroso. Ele pode ser um bom contador de história. A mesma história, ela pode ser interessante ou nada interessante se você não coloca pitadas de boa energia e de boa criatividade na história. Por que esse gatilho é poderoso? Porque a maioria das pessoas acredita que as escolhas que a gente faz dependem de uma análise racional. Mas, na verdade, nossas decisões são baseadas na emoção. Então, tudo que uma história tem é emoção. Se você for ver um filme que você se emociona, você pode ver que tem uma jornada do filme, que começa com alguém que não tem. Pega a jornada do herói, de um super-herói, por exemplo. O super-herói, pega lá o Homem-Aranha, o Peter Parker, ele é um fracassado. Ele é um jornalista, um fotógrafo fracassado, que não dá nada certo, e um belo dia ele se empodera com o poder de aranha, e ele salva a cidade e ainda fica com a mocinha no final. Então, a história ela começa com uma dificuldade, e a dificuldade está com o comprador, com a dor que ele sente. E a gente vai mostrar para ele que a gente conhece o caminho para chegar em resolver as dores. Então, conte uma boa história, que você vai fazer ótimos negócios. Eu estou chegando na parte final aqui da live. Eu acho que a gente já tratou de inúmeros gatilhos. Tem muito mais gatilhos. Existem pelo menos uns 30, 40 gatilhos mentais que eu conheço, que eu utilizo. E você tem que escolher o que é melhor para você. O melhor gatilho é o que você testa. O melhor gatilho é o que converte mais. Então não tem um melhor ou pior. O que tem é um mix. É um combo. Você vai testando uma coisa com a outra. Né? O importante é você entender que existe a técnica, que existe a ciência envolvida. Tá? Uma coisa que você pode fazer, que as pessoas gostam muito quando você tem que vender, é usar o gatilho do comprometimento. Quem não gosta de se comprometer? Principalmente com prazo. Né? Firmar um compromisso gera o que nas pessoas? Um alívio. Né? Mas pode gerar o quê? Pressão. Então depois que a gente se compromete, o que acontece? A gente às vezes pode até se sentir mal. E fala assim, putz, será que isso não corresponder com o que eu prometi, né? Então é por isso que o gatilho mental seria utilizado pelo vendedor na forma de comprometimento mesmo, com aquela prospecção que ele está fazendo, pode dar muito certo. Mas que tipo de compromisso que você está falando? Por exemplo, imagine que você está numa ligação com um possível cliente e ele vai ter que desligar, porque, sei lá, surgiu um imprevisto. Já aconteceu isso com você?
Então a melhor atitude nesse caso é o quê? Marcar um próximo compromisso. Então você pode falar assim para ele, fica tranquilo, eu te ligo daqui 15 minutos. E aí você não liga mais para ele. Amanhã eu falo com você, 2h30 da tarde, e você não retorna. Então as pessoas não gostam de pessoas descomprometidas. Vendedor descomprometido perde negócio. Então, questione as pessoas, coloque ela no próximo passo. Você delimita o comprometimento com o outro. A agenda é tua, não dele. E isso funciona muito. Comprometimento é uma marca importante do vendedor. É importante reforçar que compromisso firmado, você deve cumprir o que foi combinado, só isso. Até porque a frustração é o pior sentimento do comprador. Se aumentar o exemplo, quer ver? Eu vou dar um exemplo de um texto que você pode colocar de comprometimento, aumentando o faturamento do seu negócio em 10%. Faria diferença para você? E se aumentasse em 20%, 30%? Então eu quero firmar um compromisso com você. Se você utilizar a minha metodologia em 90 dias, seus resultados nunca mais serão os mesmos. Clique aqui e saiba como. Isso é comprometimento. Agora, se o cara compra, usa a metodologia, segue e aquilo lá não dá certo, você vai comprar de novo com ele? Você fala assim, não, esquece. Mas eu me comprometi em te ajudar. E isso força você a tomar uma decisão de compra. Isso ficou claro? Então, use o comprometimento. Se comprometa com o cliente e com os resultados dele, que você vai ter mais taxas de conversão. Vamos soltar mais um? Vou soltar mais um. Vou soltar um bem bacana, assim, pra gente... que eu gosto muito, eu acho que funciona muito, que é... Se não for simples, não funciona. Você já ouviu essa frase? O poder da simplicidade. O poder da simplicidade é use isso para vender mais. A simplicidade é um gatilho muito especial. O cérebro humano, que dá o poder de a gente acelerar o processo de compra, ele é complexo. Mas o que ele gosta mesmo é das coisas simples. É ele que sempre busca otimizar as coisas que acontecem de maneira mais simples, de forma mais rápida. É até uma condição biológica, que é até objeto de estudo de uma neurociência. Com o objetivo do gatilho mental é também de chamar atenção. Uma frase que for simples, direta, é um baita gatilho mental. A gente sempre fala que menos é mais. Já ouviu isso? É o bom inimigo do ótimo. Uma peça gráfica mais simples. Uma forma geométrica mais simples. Eu vejo muita gente poluindo textos, colocando muitas ideias, muitas cores, muitos layouts. Isso confunde as pessoas. Ela deixa as pessoas dispersas. A simplicidade gera um sentimento de se identificar mais rápido com as coisas. Vai de encontro ao sentimento que a gente chama de empatia, né? Então, a simplicidade tem que estar na tua página de vendas, no teu e-mail, no teu WhatsApp, no seu jeito de falar, numa frase. Eu falo que vendas você tem que falar a maior quantidade de coisas possível, com o menor número de palavras, com o maior convencimento. Mas lembre-se, é necessário um equilíbrio entre a simplicidade e a estética das coisas que você está mostrando para o cliente. É isso aí, galera. Eu hoje são inúmeros, né, os gatilhos. As pessoas me pedem muito. Mostre mais gatilhos, tal. Eu vou trazer mais gatilhos mentais para vocês, com mais exemplos práticos. Mas eu acredito que dessa forma a gente consegue ilustrar para vocês, de forma mais ampla, como que a gente consegue criar interesse, atrair as pessoas, fazer com que elas desejem mais seu produto, seu serviço. E no final das contas, apertar o botãozinho do play, né? Apertar o botãozinho do carrinho de comprar de você e você ser mais amplificado no mercado. Legal? Espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje. Ele foi preparado com muito carinho para você. Vai lá, clica, compartilha, conta para as pessoas que você está vendo o Marcelo Baratella na internet. E semana que vem tem mais, com mais vídeos, com mais conteúdos. Vai no Instagram, Marcelo_Baratella, vai no Telegram no Acelera Vendas, vai no Facebook oficial, Marcelo Baratella Oficial. E lá você pode comentar, curtir, compartilhar e usar, que é o mais importante, aplicar na prática o que você aprende com a gente. Um abraço a todos, bora bater meta e vamos até o próximo vídeo na próxima semana. Valeu!